Meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz, né, da parte de Nosso Senhor. Estou aqui com o nosso amigo Tácito José Coutinho, né, o Tatá. É uma alegria, nós queremos hoje voltar o nosso coração a Deus e refletir sobre temas importantíssimos para a vida dessa experiência de graça de Pentecostes, para a experiência de renovação carismática. Eu quero justamente que entendam isso, nós queremos falar da experiência, né, mais do que de qualquer outro tipo de realidade, a experiência carismática que você que está assistindo pode fazer, você se abrir àquele que batiza no Espírito Santo, que é Jesus. Queria que o Tatá pudesse fazer uma introdução, né, Tatá, para aqueles irmãos que não conhecem, que conhecem também, né? Nós já estivemos aqui numa outra conversa, né? Que foi muito interessante. As pessoas repercutiram, telefonaram para mim e falaram: que bom que você esteve lá, você dispôs isso em algum lugar, disponibilizou isso em algum lugar. Essas conversas sempre são muito boas, né? Eu sou Tatá, já participo da Renovação Carismática desde os anos de 1971, mais ou menos, e caminho na renovação há muito tempo e, graças a Deus, tenho perseverado, né? E essa conversa da gente sempre é voltada para isso mesmo que você falou, nossa contribuição e nossas reflexões a respeito dessa graça que, ao mesmo tempo, se organiza com o movimento dentro da igreja, né? Eu falo que a renovação carismática é uma das expressões de renovação da ampla renovação que o Espírito Santo suscitou na igreja a partir do Concílio Vaticano II. A renovação carismática só pode ser compreendida a partir da graça maior que é o Concílio Vaticano II. Sem o Concílio Vaticano II, seria impossível nós termos essa experiência que nós temos hoje dentro da igreja, que é a renovação carismática. Então eu falo que é uma das expressões, é uma expressão da imensa graça de renovação que é o Concílio Vaticano II. Então é uma das renovações carismáticas que surgem na igreja. Existem outras. Sem essa reflexão contemporânea do Concílio Vaticano II, sem Lumen Gentium, sem tudo aquilo que está definido ali a respeito dos carismas, vamos dizer assim, propriamente dito, até porque se diz que o Concílio Vaticano II foi o Concílio do Espírito. Sem isso, nós não conseguiríamos, então... Não, todo o processo histórico é esse, né? Helena Guerra, Leão XIII, consagração do século XX ao Espírito Santo, o movimento pentecostal na Rua Azusa, em 1906, aí o pentecostalismo se espalha no mundo, David Duplessis, como profecia da África do Sul, e todo esse ambiente pentecostal que se forma no século XX propicia a nós da renovação carismática pós-Concílio Vaticano II também beber dessa mesma experiência. Mas a grande graça, o que alavancou isso aí dentro da igreja, indiscutivelmente é o concílio. O Concílio Vaticano II foi convocado sob a proteção do Espírito Santo, a oração de João 23 pedindo que acontecesse em tempos atuais aquilo que aconteceu em Pentecostes, o número 12 da Lumen Gentium, que propõe exatamente a experiência dos carismas, a experiência do Espírito, não só através dos ministérios, o Espírito Santo dirige a igreja, mas também dota através... Então, todo esse contexto possibilita o aparecimento da renovação, que é precedido de amplas renovações, a renovação litúrgica, a renovação bíblica, a renovação teológica, o movimento ecumênico, o movimento leigo. Então, todas essas renovações, todos esses movimentos que precederam o Concílio Vaticano II, de uma certa maneira, preparou o aparecimento também da renovação carismática como uma das renovações suscitadas pelo Concílio Vaticano II, que foram mais amplas do que somente a renovação carismática. Seria uma pretensão achar que a única renovação surgida do Concílio Vaticano II foi a renovação carismática. Não. Outros movimentos que já estavam quase definhando são reavivados, outros que já eram importantes na igreja foram novamente reavivados, a questão dos focolarinos, por exemplo, o próprio movimento leigo, que já tinha sofrido um certo embate, volta novamente na ação católica, que estava definhando, aí é renomeada e assume outros papéis importantes na igreja. Então, a renovação carismática está dentro desse bojo, desse contexto
de ampla renovação iniciada pelo concílio, que nós estamos fazendo aí 50 anos, pouco mais do que isso, pouco menos, 50 anos de Concílio Vaticano II, que nós não lemos inteiro. Sim. Nós não lemos inteiro. Né? Nós ainda estamos na metade, e se lemos muito, estamos na metade. Houve um processo de recuo nos avanços do Concílio Vaticano II, nós já tivemos mais à frente em certas coisas, em certas propostas, nós já tivemos uma participação maior dos leigos nas discussões pastorais da igreja. Hoje há novamente um fechamento, há novamente uma clericalização da ação pastoral da igreja. A gente vê isso aí, os leigos têm sumido no protagonismo, estão voltando novamente àquela situação, me desculpe a expressão, de boizinho do presépio, de só abanar a cabeça, já não existe mais protagonismo, apesar do discurso ser um, a prática é outra. Então nós tivemos um recuo, indiscutivelmente. O crescimento do devocionismo, né, essa nova teologia que escapou um pouco até da própria proposta do Concílio Vaticano II, quase que caindo num racionalismo teológico pouco dimensionado à fé. Então, nós tivemos alguns recuos do concílio, mas a renovação está dentro desse ambiente. E ela também sofre essas idas e vindas da própria igreja. Perfeito. Na verdade, nós teríamos muita coisa para conversar, muita. Mas eu queria, Tatá, que a gente focasse 2 temas bastante específicos, que acho que vai dar muito fruto a gente falar sobre eles. Hoje, eu queria que nós falássemos sobre o conteúdo próprio da renovação carismática e o nosso ambiente oracional, celebrativo, que é o grupo de oração. Né? Eu queria puxar esse assunto do conteúdo, voltando um pouquinho, lá nos nossos precedentes históricos. Eu vou falar, por exemplo, do movimento de santidade, sim, Wesley. Né? Sim. Quando ele começa a falar de santificação como segunda conversão, ou seja, já eram cristãos protestantes convertidos, sim, a experiência, já tinham recebido um anúncio, estavam, e ele começa a pregar uma segunda experiência, que ele chama de segunda conversão ou santificação plena. E esse é o conteúdo do movimento de santidade. Depois nós temos o pentecostalismo, que vai beber exatamente disso. Todos eles eram cristãos, todos eles já em busca. Tanto que ele se refere a Wesley, né? Exatamente. E o conteúdo deles é exatamente o batismo com o Espírito Santo. Aí o termo, né, vai se definindo. Se eu não estou enganado, acho que Finley é aquele que vai chamar essa experiência de batismo sim, com o Espírito Santo. E ou seja, o conteúdo do pentecostalismo, assim como, né, do movimento de santidade, já não é tanto pegar a pessoa lá sim, e as pessoas já eram cristãs. Elas estavam em busca de um novo frescor, de uma entrega maior, de uma santificação, né? Sim. Usando o termo de Wesley. E aí o conteúdo do pentecostalismo é esse. Na Igreja Católica, como que se deu isso? Na Igreja Católica nós já temos uma experiência aí na Idade Média de Santo Inácio Loyola. Santo Inácio Loyola fala de uma segunda conversão, né? Inclusive antes mesmo de Freud e Companhia Limitada aparecer, ele já fala, não em termos de subconsciente, inconsciente, mas ele fala de entrar no fundo da alma e evangelizar as memórias, né? Ele fala isso, ele fala que antes de dormir, se a gente tiver a oportunidade de ler um bom livro, para jogar essas memórias no nosso sonho, nós seremos curados dos nossos pesadelos. Fantástico. Então ele já fala algumas coisas desse jeito, já intuindo essa realidade interior. E a renovação carismática, de fato, ela nasce a partir daí. Os dois, Ralph Martin e Stephen Clark, eles começam uma discussão do livro A Cruz e o Punhal numa convenção nacional do Concílio de Cristandade. Eles estão atrás de alguma coisa que seja um passo além do concílio, porque eles percebiam que o Concílio de Cristandade, naquela época, que é um movimento importante, continua sendo um movimento importante de conversão e vertebração da sociedade a partir da conversão de homens e mulheres, família.
continua sendo um movimento importante, mas eles começavam a perceber que naquela época o cursilho de cristandade ele ficava limitado e ficava muitas vezes somente em torno de aspectos sociais no segundo momento e não tinha ido para onde. Essa era a preocupação deles. É, a preocupação deles. Então, quando eles pegam o livro A Cruz e o Punhal, eles percebem uma experiência que vai além da evangelização pura e simples, embora David Wilkerson narra naquela experiência da Cruz e o Punhal a evangelização inicial daquele bando de drogados da periferia de Nova York. Já era uma experiência de evangelização no poder do Espírito. Mas o que tocou os dois, Ralph Martin e Stephen Clark, foi exatamente esse segundo passo, esse passo da experiência do Espírito, que eles identificavam, porque o David Wilkerson identificava, como o batismo no Espírito Santo. E isso era o que acontecia. Então, quando eles começaram a discutir isso, eles estão discutindo isso num ambiente já cristão. Tanto que a experiência do Duquesne acontece com grupos de cristãos engajados e interessados. Estudiosos da Bíblia, que eles já Sim. faziam parte daquela associação Quirô. Exatamente, Né? porque eles estavam querendo dar um passo além da sua entrega, no seu apostolado, avançar na vida da fé. Quando veio para o Brasil, o padre Eduardo traz o livro para o padre Haroldo, essa história já é bem conhecida, o padre Haroldo começa a pregar a batismo no Espírito Santo, a partir do quê? O padre Haroldo procurava, naquela época que o padre Eduardo me aparece com esse livro, ele procurava algo para dar uma complementaridade, para complementar o processo do TLC, Treinamento de Líderes Cristãos. Que era uma realidade de poucos anos. Que era uma realidade de poucos anos, que era um movimento de conversão de jovens, que existiam vários no Brasil. Existia o CJC, ligado aos jesuítas do CVX, existia um movimento Construindo, inaugurado no Vale do Paraíba pelo padre Jonas, existia o movimento Shalom, do padre, hoje, Dom Murilo Krieger. É uma história interessante, eu estive lá em Taubaté pregando um encontro, na Casa Shalom, que o Dom Murilo, quando era padre, fez, construiu a casa. E eu achei um quadrinho do começo do pontificado do João Paulo II, ao meu amigo Murilo, né, com as bênçãos para o movimento Shalom. Olha, que legal. Lá para trás, isso no começo do pontificado do João Paulo II. Então, o movimento Shalom, o movimento TLC, que era o mais conhecido, Treinamento de Líderes Cristãos. O padre Haroldo publicou um livro chamado Escalada, e foi um boom no Brasil, e movimentar muita juventude. Lembrar, você que está vendo aí, que a década de 60, no mundo todo, era uma década de revolução sexual, Sim, muita droga, rock and roll. Nossa senhora. Então, esses movimentos de conversão eram uma resposta clara. Claro, era um movimento de conversão assim mesmo, de impacto emocional. Eu me lembro que eu participava dos movimentos jovens, o pessoal da cozinha perguntava: como é que está indo o pessoal da sala? Já começou a chorar? Quer dizer, o nível era, chorou, estava valendo. Se não chorou, tem que apertar os parafusos. Então, quando vem para o Brasil essa questão do batismo no Espírito Santo, vem nas mãos do padre Haroldo, que precisava ou procurava alguma coisa que desse um gás ou avançasse a proposta do TLC, que era uma proposta de uma conversão bruta. Sim. Portanto, no começo da renovação, o que nós apresentávamos? Vinha gente dos movimentos de conversão, e aí faziam experiência de oração e voltavam para os movimentos de conversão com um novo gás para pregar, com mais poder, com mais coisa para a conversão. Então, essa era a dinâmica. Tanto que os primeiros líderes, por exemplo, na nossa diocese, os primeiros líderes eram todos vindos do cursilho. Né? O Frei Antônio, que foi pregar a primeira experiência de oração na diocese de Pouso Alegre, reuniu toda a diretoria do cursilho, a escola de dirigentes do cursilho. E o Monsenhor Mauro, que estava fazendo, era o diretor espiritual do cursilho, fez e permaneceu na renovação carismática. Então, a ideia era essa. Quando eu fui fazer a experiência de oração com o padre Haroldo, em 1971, eu fui pela comunidade jovem, que era o movimento Construindo do padre Jonas em Itajubá. Nós fazíamos encontros jovens, que era uma espécie de cursilho jovem, começava na quinta-feira e terminava no domingo.
encontro de pregação, namoro, pais e filhos, família, que negócio para tirar o cara daquele meio que era o meio da década de 70, 60, 70, início de 80. Então, a pregação da renovação carismática era batismo no Espírito Santo para alguém que já era evangelizado. Então, não era a finalidade da renovação carismática evangelizar. Essa é a finalidade de toda a igreja. A gente tem que entender bem isso. Também a renovação deve fazer isso. De ênfase. A ênfase era o batismo no Espírito Santo, porque esse é o conteúdo específico da renovação carismática. Sim. A renovação carismática ela nasceu para pregar, para ser apóstola do batismo no Espírito Santo. Dom Alberto Taveira fala sobre isso. O nosso apostolado é o batismo no Espírito Santo, o nosso apostolado é Pentecostes. O Papa São João Paulo II falava, o nosso apostolado é Pentecostes. Então, isso é específico da renovação carismática. Se nós não pregarmos isso, quem que vai pregar isso? O Reinaldo fala muito isso. Se nós não pregarmos batismo no Espírito Santo, qual que é a expressão da igreja que vai pregar isso? As outras expressões da igreja vão pregar aquilo que é específicos dela, aqueles assuntos que são próprios de cada um deles. O focolarino, a questão da convivência familiar, o cursilho de cristandade, a articulação e vertebração da sociedade a partir do evangelho, e assim por diante. O PHN, por hoje, não. Então, cada um tem a sua especificidade. Qual que é a especificidade da renovação carismática? Batismo no Espírito Santo. Na época, nós supunhamos que as pessoas vinham já convertidas. Nós não pregávamos para quem não era convertido, nós pregávamos para quem era convertido, para que eles voltassem aos seus movimentos, suas paróquias, suas pastorais, e aí, a partir dali, fizesse um movimento de renovação. Os grupos de oração, já antecipando um pouco o que nós vamos falar, os grupos de oração eram, na realidade, momentos de louvor, momentos de oração daqueles que estavam engajados. Sim, é por isso, é interessante isso. O padre Francis Sullivan, que foi um dos grandes teólogos encarregados pelo Papa Paulo VI, se não me engano. Ele e o Sinners. Exatamente. Quando ele escreve um livro e ele define o povo da renovação carismática como os grupos de oração, como um povo que se reúne por gratuidade. Isso. Um povo de louvor. Não, o James Byrne fala isso, o Walter Smith fala isso. O começo era isso mesmo, porque eram pessoas que estavam engajadas no cursilho, no movimento jovens, pastoral de rua, e faziam experiência de oração, e depois se reuniam para abastecer essa espiritualidade, que dava uma experiência para que eles exercessem as suas funções pastorais dentro da comunidade da igreja. Essa ideia de grupo de oração e de experiência de Deus acabou fazendo com que se alimentasse uma visão de que a renovação carismática veio para renovar a igreja. Porque ela absorveria essas pessoas que estariam no serviço pastoral da igreja, vindo dos movimentos de conversão, ou vindo de outros momentos de iniciação cristã, passariam pela renovação carismática, seriam renovadas pelo batismo no Espírito Santo e voltariam aos seus lugares de origem para dar continuidade àquele trabalho, agora no novo ardor, no poder do Espírito Santo. E para que essa experiência não acabasse ou não fosse arrefecida, se reuniam em grupos de oração, que não era outra coisa senão momentos de louvor e de partilha de vida do Espírito que acontecia nas diversas instâncias da igreja. Então, esses grupos, na realidade, eram grupos pequenos, que aconteciam nas casas, onde havia muita partilha, onde havia o exercício dos carismas, onde havia a leitura da Sagrada Escritura, e depois voltávamos para os trabalhos pastorais normalmente. Não é? Ocasionalmente se fazia uma grande assembleia, mas o normal eram os grupos pequenos de pessoas já engajadas. Perfeito. Por exemplo, eu fiz a experiência de oração em 71, participava de uma comunidade jovem. Nós fazíamos um movimento chamado REPIC, Reflexão para a Inovação Cristã, que era um trabalho de iniciação. Trabalhávamos com universitários, jovens e adolescentes. E nós tínhamos uma comunidade ampla em Itajubá, com mais de 600 jovens. Reuníamos no sábado na chamada Escola de Vivência. O Nelsinho da Canção Nova participou da Escola de Vivência conosco. De vez em quando a gente comenta, ainda lembra disso. E era o nosso movimento, nós não éramos renovação carismática. Mas no momento que a nossa liderança, eu, meu irmão,
o Amaury e o Carlos Alberto fomos fazer experiência de oração, nós trouxemos a experiência do batismo no Espírito Santo para dentro da comunidade jovem. Então a comunidade jovem foi renovada. Então nós tínhamos exercícios dos carismas, rezávamos à esquerda e à direita, tínhamos a pregação do batismo no Espírito Santo, mas nós não éramos renovação carismática, porque a renovação carismática como movimento, na realidade, praticamente não existia. Existia uma comissão nacional que promovia a graça do batismo no Espírito Santo através dos pregadores que saíam pelo Brasil. Organizado como movimento eclesial, isso vai ser posterior, não vai ser nesse primeiro momento, porque a finalidade era renovar ou oportunizar a experiência do batismo no Espírito Santo para aqueles que já estavam dentro da igreja ou atuando na igreja através das diversas instâncias, porque o nosso conteúdo é o batismo no Espírito Santo. Eu acredito então, Tata, que a partir do momento que crescem o número de grupos de oração e esses grupos de oração começam a se abrir, né? Porque nesse primeiro momento, nesses primeiros anos, o que nós temos são justamente isso, pessoas vindo dos movimentos de conversão, fazendo a experiência, e o grupo de oração é um momento celebrativo, de louvor, de partilha, da palavra, de partilha de vidas. Agora esses grupos começam a crescer e nós começamos a receber pessoas que não necessariamente passaram pela experiência dos movimentos. Isso já é final da década de 70. Isso já é posterior. Nós caminhamos desse jeito muito tempo, porque os pregadores saíam pelo Brasil, não havia uma articulação, não havia a referência diocesana, a referência eram as pessoas que faziam, que convidavam, iam para a Vila Brandina independentemente de qualquer coisa. O Padre Haroldo viajava pelo Brasil, depois o Padre Eduardo andou viajando para tudo quanto é canto, o Padre Jonas andando para tudo quanto é canto. Então, os núcleos de renovação foram se formando, né? Não havia assim, uma preocupação de organizar esse negócio, porque as pessoas estavam engajadas na igreja. Tanto que uma última pregação que existia na experiência de oração era engajamento pastoral, que dirigia as pessoas para os movimentos e para as diversas coisas onde eles já estavam inseridos nas paróquias e nos movimentos. A partir de 1978, começa uma coisa nova na igreja. O Papa Paulo VI publica, em 77, que veio para o Brasil, a Evangelho Anunciante, né, o resultado do Sínodo dos Bispos para a evangelização, e o Papa suscita ou exige que a igreja se coloque novamente num processo de evangelização querigmática. Tem afirmações fortíssimas, é impossível conhecer Cristo e dele não falar. Exato, e vem daí para diante, né? O conteúdo da evangelização, que é um dos capítulos da Evangelho Anunciante, fala claramente sobre o querigma. E, bom, quando isso entra na igreja, e como é uma coisa que vem do Papa, e se eu pudesse acrescentar à Sagrada Escritura algum livro, seria Evangelho Anunciante. Que foi aquela encíclica, para mim, é inspirada. Então, quando ela entra na igreja, ela causa um impacto muito grande e começa a mobilizar todas as forças vivas da igreja para a evangelização. Então, nessa oportunidade, em 1978, quem estava mais preparado, mais capacitado para iniciar um movimento de evangelização era a Renovação Carismática. A Renovação Carismática ela já tinha muitos grupos, já existiam muitos pregadores, e não só os pregadores internacionais, mas nas próprias cidades, quem fazia experiência começava a pregar, etc. e tal. E aí começamos a pregar o Evangelho. Começou um grande movimento de evangelização no Brasil. Daí quando os grupos de oração então se abrem a receber esses novos evangelizados. E aí nós saímos das casas e fomos para as igrejas, porque era o único espaço geográfico, que poderia absorver essa quantidade de gente que começava a ser evangelizada. Aí os grupos de oração começaram a ser grupos de evangelização. Não só de batismo no Espírito Santo, mas também de evangelização. E aí se mudou a estrutura do grupo de oração, daquele grupo de oração de partilha, de partilha de vida, partilha da palavra, com protagonismo de todos, para um grupo de oração, que é uma assembleia,
onde alguém prega, alguém motiva o louvor, alguém motiva o canto, e aí nós temos um movimento, iniciando um movimento de massa que acabou sendo um movimento da renovação carismática, final da década de 70 e a década de 80, quando a renovação carismática, então, acaba se tornando um grande movimento de grupos de oração, com grandes assembleias, Morumbi cheio e etc, etc, etc e tal, né, que a gente fazia para tudo quanto é canto, que era um movimento de evangelização de massa. Coincide nesse período, 1988, coincide nesse momento que o Tom Forte, que era o coordenador internacional da renovação dos serviços, que não é chamava na época de ICRO, né, não era ICRIS, era ICRO, começa o Tom Forte e resolve ter uma inspiração de fazer um movimento de evangelização para dar a Jesus Cristo 50% mais um da população mundial evangelizada, como presente para o novo milênio. Então ele projetou uma década de evangelização, a começar em 91 e encerrar em 2000. Então seria uma evangelização maciça de todos para poder evangelizar 50% mais um da população mundial. Então nós estamos falando da evangelização 2000. Isso. Isso acontece nesse âmbito que a renovação carismática, na década de 80, é um movimento de massa, onde os grupos de oração são grupos agora de massa, que é o momento dela, onde a pregação já não é só batismo no Espírito Santo, mas a pregação de conversão, primeira conversão. O batismo no Espírito Santo fazia parte do conteúdo, mas não era só o batismo no Espírito Santo, era uma evangelização de massa, aplicação da palavra, e era isso mesmo, por causa nós estamos respondendo a um apelo do Papa, e para responder esse apelo, Tom Forte inicia o movimento da Evangelização 2000, que começa no Brasil em 1988. 88. Então, nós estamos falando que a Evangelização 2000 nasceu na renovação carismática. Na renovação. E Tom Forte. Uma iniciativa dos serviços internacionais. Isso, porque o Tom Forte manda uma carta para João Paulo II falando sobre essa ideia. E o João Paulo II gostou dessa história e o convocou e pediu que ele organizasse esse sistema. E aí ele entra em contato com Prado Flores, que tinha uma escola de evangelizadores de Guadalajara, no México, com um modelo querigmático de evangelização, e traz isso para dentro da evangelização 2000. O milionário holandês da CIA resolve financiar o projeto e dá $1 milhão para isso, que na época seria uma nota razoável, $1 milhão para financiar a evangelização 2000. Tom Forte vai com Prado Flores, organiza uma escola de evangelizadores na Ilha de Malta, vê que a coisa funciona e começa a espalhar os núcleos de escolas de evangelizadores pelo mundo inteiro, para formar evangelizadores na metodologia do querigma, para começar em 91 a década de evangelização, para chegar em 2001, entregar 51% da população mundial evangelizada, 50% mais um, era o grande presente. Nós não chegamos nunca a isso, né? Hoje nós somos 30 e poucos por cento de cristãos no mundo, né? Nunca chegamos a 50%. Nós fomos 50% de cristãos no mundo na época dos grandes descobrimentos, quando nós incorporamos todos os índios das Américas ao cristianismo, né? E não significa que nós éramos cristãos, mas nunca chegamos. Aí a evangelização 2000 começa. Aqui no Brasil começa em 88. Nós fizemos uma escola em Goiânia, foi a primeira escola, eu fiz essa escola. A escola em 1988 com a turma do Pepe Flores, veio a Clarita e o Guilherme. E aí o conteúdo querigma entrou para dentro da renovação. Foi uma coisa interessante, porque nós estávamos lá, Maria Lúcia Viana, que era da Comissão Nacional, Helena Rios, que era da Comissão Nacional, o Sebastião Bernardino, que era da Comissão Nacional. Então estava a turma toda. Aliás, o Sebastião Bernardino era o coordenador da Comissão Nacional na época. E estavam todos lá, né? E foi feito para a renovação carismática. Nós fomos todos lá para aquela associação em Goiânia. Aliás, apanhamos lá, porque não podia sair na rua, foi uma desconfiança grande. Foram a primeira turma que saiu na rua debaixo do braço, com a Bíblia debaixo do braço, batendo de porta em porta para poder evangelizar na experiência carismática. Foi fantástico. Foram 12 dias
14 dias de escola. Foi fantástico. Aí o conteúdo, nós descobrimos o conteúdo do querigma. Deus ama você, você não percebe por causa do pecado, então a solução do pecado é Jesus Cristo, que Deus nos deu como Salvador, então creio converter o coração. Então todo esse discurso querigmático foi introduzido dentro da renovação carismática. Então nós aprendemos uma metodologia de evangelização extremamente eficiente. Isso vai casar com uma luva no modelo que a renovação carismática tinha então. Um parêntese, dentro disso que é importantíssimo, hoje os jovens no Brasil da renovação carismática, eles vivem a experiência do projeto Jesus no litoral, e alguns não têm ideia desses precedentes, né? Mas, por exemplo, o Jesus no litoral, no início aí dos anos 2004, 2005, 2006, quando os jovens lá do estado do Paraná, eles começam, uma das pessoas que é formadora dos missionários poderia citar várias, mas eu cito a Roseli, sim, que morava na época em Maringá, hoje mora em Foz do Iguaçu, e a Roseli viveu Evangelização 2000. Nós todos, velho. E a formação de Jesus no litoral nada mais foi do que evangelização 2000. Sim, velho. Agora veja. Logo depois disso que ficou organizado a Evangelização 2000, entrou na renovação carismática com o conteúdo querigmático. Quem vai ser o presidente da Comissão Nacional vai ser o Osmânio Pereira, substituindo o Sebastião Bernardino. E quem que foi o coordenador da Evangelização 2000 no Brasil? Osmânio Pereira. Quem que foi o responsável, o padre responsável pela Evangelização 2000 no Brasil e responsável pelo retiro mundial de sacerdotes em Roma para dar início à Evangelização 2000? Monsenhor Mauro Tomazini. Eram os dois coordenadores do movimento no Brasil. E isso entrou dentro da renovação carismática, entrou, mas casou que é luva. Nós precisávamos de um conteúdo sistematizado, e a Evangelização 2000 nos dava esse conteúdo sistematizado. Aí nós começamos a pregar o querigma. E dentro do querigma existia uma pregação sobre a promessa do Espírito Santo. Então, gradativamente, aquilo que era o conteúdo inteiro da renovação carismática, era pessoa do Espírito Santo, promessa, batismo no Espírito Santo, Jesus quem batiza, vida no Espírito, carismas e dons e frutos, aquilo tudo que era o conteúdo inteiro da renovação ficou a uma pregação. Uma pregação. Porque você falava antes do amor de Deus, do pecado, de Jesus Cristo Salvador Senhor, fé e conversão, para quê? Para receber o Espírito Santo, só que tem que no discurso querigmático, que é a base, é o discurso de Pedro, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, é um discurso para receber o Espírito Santo no batismo sacramental, tanto que a sequência, o que é? Ouvindo isso, sentiram o coração compungido e disseram, o que nós devemos fazer? Crer e converter e serem batizados em nome do Senhor Jesus. Aí, aquele dia, milhares foram batizados sacramentalmente. Isso, para ficar mais ainda ilustrado, nós temos agora o rito romano da iniciação cristã de adultos, o RICA. O que ele fez? O RICA foi uma busca da iniciação cristã dos primeiros séculos da igreja. E o RICA, ele está dividido lá em 4 etapas. O querigma é chamado de pré-catecumenato. Sim. Ou seja, é tão... Era o modelo. É o que era feito antes da renovação carismática, aí a renovação começou a fazer por causa do aumento do movimento, o movimento se tornou um movimento de massa, mas aí com a entrada da Evangelização 2000, nós reduzimos o conteúdo carismático da renovação e ficamos com o conteúdo querigmático. A coisa começou a funcionar no Brasil, a Evangelização 2000, aí houve um racha, Tom Forrest rachou com Icres, porque ele deixou de ser coordenador internacional da renovação e saiu da comissão. E aí ele tirou da comissão o projeto Evangelização 2000 e criou um escritório Evangelização 2000. Agora eu estou entendendo. Tá? Rachou lá em cima, rachou embaixo. Isso. E foi isso que aconteceu. Aí, quando a Evangelização 2000 se tornou um movimento diferente da renovação carismática, havia o movimento Evangelização 2000 e o movimento Renovação Carismática. A Evangelização 2000 procura a CNBB para tornar esse movimento de evangelização alguma coisa, um programa oficial da CNBB. A CNBB falou assim, olha,
Nós aceitamos esse movimento, mas batismo no Espírito Santo é pentecostal, porque nós vivíamos naquela época a questão do batismo no Espírito Santo. Termo, não é termo, até o padre Assis Brasil vai escrever que é possível, não é? Aquela confusão danada. E, sobretudo, havia uma certa resistência à renovação carismática por causa da questão da teologia da libertação, e um contexto histórico bem complicado. Essa é a época que o padre Caetano de Tilesse escreve aquele livro sobre renovação carismática e teologia. É um pouco antes, o padre Caetano escreve aí em 80 e pouquinho. Tá. Mas é mais ou menos o mesmo contexto. Havia um choque da teologia da libertação com a renovação carismática, saía fogo. E aí o que acontece? A evangelização de 2000 vai à CNBB, apresenta o projeto, a CNBB bota um senão. O senão é batismo no Espírito Santo. Aí houve uma reunião em Brasília, aí com a Comissão Nacional e o pessoal do Escritório da Evangelização 2000, para resolver essa questão. E aí o pessoal da Evangelização 2000 saiu da renovação carismática, oficialmente. Quem é que presidia a renovação nessa época? Osmânio Pereira. Osmânio. O padre Eduardo estava lá. E o Osmânio Pereira. Aí há uma divisão. Há uma divisão. O pessoal da Evangelização 2000 é aqueles que achavam que a Evangelização 2000 deveria continuar, independentemente da renovação, foram embora. Continuaram a Evangelização 2000. E o conteúdo ficou sem batismo no Espírito Santo, na Evangelização 2000. Mas aí, na renovação carismática, permaneceu o querigma com batismo no Espírito Santo e uma pregação. E isso vem para cá. Aí nós começamos a década 90, aí teve o lançamento da Evangelização 2000, foi uma coisa muito interessante. Houve o lançamento da Evangelização 2000 num estádio coberto em Brasília, reuniu milhares de pessoas do Brasil inteiro, foi um movimento danado, lançamento, vários bispos, etc. E tal. Na semana seguinte caiu o estádio. Caiu o telhado, caiu. Se tivesse, na semana seguinte tinha morrido milhares de pessoas. Caiu o estádio de Brasília. Foi nós estávamos lá semana passada. Então, aí começa a Evangelização 2000, vai embora, e a renovação carismática continua com o conteúdo de querigma, com pouco batismo no Espírito Santo. Aí cresce essa noção do querigma. Aí, gradativamente, nós fomos trocando o batismo no Espírito Santo pelo querigma. Aí ficar só o querigma dentro da renovação carismática. Tá, deixa eu contextualizar aí. A ofensiva nacional. Começa aí. Começa aí, né? Começa aí. A ofensiva começa em 92, numa reunião em Brasília, quando o padre Eduardo convoca essa reunião e fala... Padre Eduardo? Foi ele que convocou. Convoca a reunião, aí foram como é que chamam? Os notáveis da renovação carismática. Maria Emir, e a turma toda que andava... Maria Emir, Shalom, sim, ela era da Comissão Nacional. Foi da Comissão Nacional. Quem o convidou para a Comissão Nacional fui eu. E eu fui nomeado, eu já era o coordenador da Comissão Nacional por causa que eu coordenava os congressos. Então eu estava nessa reunião. Então, o padre Eduardo que convocou porque estava preocupado em 92 com a identidade da renovação carismática. Meu Deus. Porque nós estávamos perdendo o batismo no Espírito Santo. A ofensiva nacional aí, o Erni participava dessa reunião, o Erni falava assim, não, então nós temos que fazer um programa de ação, um planejamento estratégico, cuja finalidade primeira era a restauração da identidade da renovação carismática, que era batismo no Espírito Santo. Então, em 92, nós já sentimos falta do batismo no Espírito Santo como identidade da renovação. A ofensiva foi feita para isso, para retomar a identidade da renovação. Aí nós levamos 2 anos reunindo e tal, aí tem várias profecia de que vocês estão rodando, não estão produzindo nada, renovação carismática renova de ti mesmo, Ageu sobe a montanha, pega a madeira, reconstrói a casa, porque cada um está procurando sua própria casa e a casa de Deus está em falência. Quer dizer, parece que a gente esquece as profecias, né? Porque a gente vê o quadro de hoje é muito semelhante. Aí sai a ofensiva nacional, que tem a finalidade de restaurar o batismo no Espírito Santo, como conteúdo próprio da renovação carismática. A primeira coisa que nós soltamos na ofensiva nacional foi um livro sobre o batismo no Espírito Santo. E aí começamos a trabalhar o querigma como primeira instância
da iniciação da renovação carismática e a segunda instância, batismo no Espírito Santo. Esse conteúdo que você está falando saiu numa coleção. Na coleção. Na Santuário. No Santuário. Que o primeiro livro é E Sereis Batizados no Espírito Santo. Perfeitamente. Então, aí retoma batismo no Espírito Santo, o querigma na vista do batismo no Espírito Santo, fazendo os dois passos. O primeiro passo era a conversão primeira, querigma. O segundo passo, a segunda conversão, o seminário de batismo no Espírito Santo, tal como nós estamos propondo aqui no século XXI agora, com toda pessoa, obra do Espírito Santo, tal coisa. E o terceiro passo, comunidade cristã. Era esse o projeto. Só que tem que, não sei por que, em vários contextos, a situação ficou paralisada. Nós ficamos só no conteúdo querigma. Aí, querigma é o que nós temos na renovação hoje. Querigma e o batismo no Espírito Santo não é mais o conteúdo central, nós perdemos a nossa especificidade. Aí, isso aí já comentei no simpósio teológico da renovação carismática, comentei com quem de direito, que é a Marisete e a Kátia, não estou falando uma coisa que não foi desconhecida, falei para eles, o batismo no Espírito Santo não pode ser optativo na linha de formação da renovação carismática, como é hoje. O seminário? O seminário é optativo, não pode ser optativo, ele tem que ser obrigatório. Porque o caminho é esse mesmo, é o querigma, que é o primeiro anúncio, a primeira conversão, e o específico da renovação carismática, que é batismo no Espírito Santo. Então nós perdemos o conteúdo. Antes de dons, porque a gente... Pois é, porque a sequência é assim, seminário de querigma, evangelização fundamental, experiência de oração de querigma, que é um curso de conversão, repete o seminário. São os mesmos temas. O mesmo tema. Aí entra para carismas. Mas não se falou sobre a pessoa do Espírito Santo. Tanto o seminário como a experiência de oração do querigma tem uma pregação sobre o Espírito Santo. Uma pregação. Aí você já entra no terceiro assunto, que é carismas. Mas você não sabe quem é o Espírito Santo, não sabe o seu papel, não teve a experiência autêntica do batismo no Espírito Santo. Porque não é a pregação querigmática é para tornar cristão. Sim. Às vezes, nós estamos falando isso aqui com todas as letras, e fala assim, mas só o pessoal... Agora, nós temos que lembrar que houve uma escuta profética em Jerusalém. Esses irmãos estavam lá, nos trouxeram... Não, está publicado. Está publicado, né? E na escuta profética, a palavra que Deus dava, vocês não têm mais o poder do alto. Não está acontecendo no meio de vocês o genuíno batismo no Espírito Santo. Então, retome o batismo no Espírito Santo. Perfeito. Né? Se não virei a voz, retirarei o seu candelabro. Isso no início da ofensiva. Então, nós perdemos o conteúdo batismo no Espírito Santo. Temos um bom conteúdo querigmático, mas nós não temos o conteúdo batismo no Espírito Santo. O resultado disso é que a perda do conteúdo faz com que a nossa identidade desapareça. E aí o movimento sofre as consequências disso. Embora, Tata, eu digo assim, nesses últimos anos, no discurso, eu tenho ouvido constantemente, você vai pegar nas apostilas, está lá, qual é a identidade da renovação? Aí, a apostila número 1, identidade da renovação, aí você vai pegar lá, batismo no Espírito, manifestação carismática e vida em comunidade. Está lá, é a apostila 1 da renovação carismática, está ali. Aí nós tivemos vários congressos, né, sobre apóstolos da infusão do Espírito Santo. Muito se falou do batismo do Espírito Santo, mas não se efetivou. A minha colocação é essa. Eu acredito que não houve uma tradução dessa preocupação que fosse evidenciável no processo da iniciação. Aí o resultado, perdemos o conteúdo. Então, o problema da renovação carismática é um problema de conteúdo hoje. Porque nós temos um bom conteúdo querigmático, se prega muito querigma, mas não se prega batismo no Espírito Santo. Com isso... E se confunde batismo no Espírito Santo com a experiência emocional. Porque não existe um conteúdo que nos dê sustentação. Então, confunde-se a experiência emocional da primeira conversão com batismo no Espírito Santo. Perfeito. Entende? Então, aí o resultado disso, nós temos uma renovação carismática que carece de batismo no Espírito Santo. Enquanto é específico da renovação carismática a pregação de batismo no Espírito Santo. Nós nascemos para isso.
Você pontuou aqui, eu vou enfatizar, porque eu acho que é interessante. Nós confundimos a primeira conversão com a experiência. O que nós chamamos de batismo no Espírito Santo. Por isso, a carência de uma genuína experiência de batismo. Sim, porque essas pessoas que experimentam a conversão, porque experimentam a graça da conversão pela pregação do querigma, então elas imaginam que então isso seja o batismo no Espírito Santo. Não deixa de ser. Não deixa de ser, porque toda a graça, todo o acréscimo de graça, de santificação, de conversão é a ação do Espírito Santo, né? Não deixa de ser, mas não é aquilo que nós estamos falando que é batismo no Espírito Santo, que é uma mudança mais profunda, mais radical de sentido, exatamente, de sentido, que dá o sentido da vida. E não é, tanto é que a perseverança é pequena. Então nós estamos com um grupo de jovens chegando na renovação, bastante jovens chegando na renovação, mas não chegam à maturidade. Porque esgotado a experiência emocional, para onde nós estamos indo? Então falta batismo no Espírito Santo, pregação de batismo no Espírito Santo, seminário de batismo no Espírito Santo, que é o passo seguinte. Não falo que nós não devemos pregar o querigma na renovação, não. Então temos que pregar, porque é um serviço de evangelização, e a evangelização é papel de toda a igreja. Então isso é o que nós devemos fazer como igreja. Agora, para a igreja, o nosso serviço para a igreja é o serviço de batismo no Espírito Santo. Nós podemos falar assim, usando uma expressão que você gosta, a destra, querigma, a dintra, batismo no Espírito Santo. Então o que nós pregamos dentro da igreja? Batismo no Espírito Santo. O que nós pregamos para aqueles que têm que se aproximar da igreja? Querigma. Porque o querigma é trazer as pessoas para dentro da igreja. Uma vez dentro da igreja, batismo no Espírito Santo, para que eles sejam testemunhas autênticas do Evangelho de Jesus Cristo. Então, trazer para dentro da igreja pelo querigma e continuar pregando o querigma. Eu acho que agora a gente faz a gente liga, apesar que nós já estamos tocando diversos temas. Na carência de um genuíno batismo no Espírito, as manifestações dos carismas passam também, a gente corre o risco de começar a ter uma manifestação caricata. Sim. De línguas, sobretudo. Escassez da línguas, sobretudo. Depois nós temos escassez de escuta. O Padre Eduardo fala isso direto. Depois, escassez da profecia, é raro você ir a uma assembleia de oração carismática, um grupo de oração, onde você vai ter... A gente vê pelo sinal, olha, a Bíblia desapareceu. A Bíblia desapareceu. A Bíblia desapareceu do grupo de oração. Antigamente você tinha lá, as pessoas se levantavam, abriam, o Senhor está dizendo isso, eu li o texto. Fosse ou não inspirado, mas a Bíblia estava na mão, hoje em dia não está mais. Quer dizer, não existe mais esse protagonismo, porque os grupos de oração, por causa do modelo de evangelização e modelos de massa, se tornaram cada vez mais aquilo que eu chamo de grupos presbiterais. Uma pessoa dirige, o resto responde. E tem esse hábito terrível que existe também na renovação agora, repita comigo, eu, também eu. Quer dizer, não há um protagonismo das pessoas na sua própria oração. Na realidade, é uma repetição daquilo que se propõe para rezar, porque nos falta batismo no Espírito Santo. Então, nós paramos de pregar batismo no Espírito Santo. E o resultado das experiências carismáticas acabam sendo não só caricatas, acabam sendo também estereotipadas, é sempre do mesmo jeito, é sempre da mesma forma. Por exemplo, oração de oração em línguas. Quando levanta esse louvorzão, eu acredito que seja uma expressão de louvor, própria desse tempo que nós estamos vivendo. Acredito que seja válido, uma forma que a pessoa de fato está sentindo que está rezando, está ótimo. Mas que não é o dom das línguas, não é. É uma nova forma de rezar, sim. Inspirada pelo Espírito Santo, sim. Não está classificado entre os carismas do Espírito Santo, proposto por São Paulo. Não deixa de ser coisa do Espírito. Eu acredito que as pessoas fazem de boa vontade, com fé, acreditando que estão louvando a Deus no seu coração, com aquela forma de rezar. Mas isso não é o dom de línguas, isso é um outro dom, não é o dom de línguas. Esse é um tema que dá para falando. Porque na realidade, sendo dom, não é aprendizado. Se é aprendizado, não é dom. Dom é graça, é dado. A quem ele quer, a hora que ele quer, para quem ele quiser. Então, agora vamos aprender a rezar em línguas. Vai falando amém, aleluia. A hora que emendar é oração em línguas. Então, vamos aprender a fazer milagre. Traz um morto para a gente ressuscitar. Isso é aprendizado. Claro. Não é aprendizado, é dom. É um dom do Espírito, ou seja, não é um dom meu. É um dom que o Espírito manifesta em mim. Portanto, eu nunca sou proprietário. Eu sou sempre aquele em quem se manifesta.
e não o dono do dom. Né? É pelo menos isso que está em São Paulo. Nós invertemos um pouco essas coisas, porque nos falta o conteúdo carismático, nos falta o conteúdo de batismo no Espírito Santo. Não que a gente não deva pregar o querigma, nós devemos pregar o querigma, mas nós não podemos ficar no querigma como nós estamos. Há uma dificuldade enorme de você fazer um seminário de batismo no Espírito Santo. Parece que nós esgotamos o nosso assunto no querigma. E isso foi um prejuízo que nós tivemos, um prejuízo. Então, a renovação ela precisa urgentemente retomar esse conteúdo de batismo no Espírito Santo, na sua forma de experiência de oração de batismo no Espírito Santo, seminário de batismo no Espírito Santo. E isso vai influir diretamente os modelos de nossos grupos de oração. Nós devemos ter assembleias de oração querigmáticas para o primeiro anúncio, mas nós devemos ter grupos de oração de partilha e de vivência dos dons e dos frutos do Espírito Santo, que são os pequenos grupos. Porque senão a experiência carismática não sobrevive. Não sobrevive. Na linguagem hoje da renovação, pequenos grupos, alguns vão denominar de células, alguns vão denominar perseverança, mas a grande verdade é que o fruto é a constituição de comunidades maduras. Sim, James Byrne fala isso na realização das promessas de Deus. A finalidade da renovação carismática é produzir comunidade de cristãos maduros, para poder viver a fé nesse ambiente que nós estamos vivendo hoje. Essa questão é tão complicada pelo seguinte, que nós focamos tanto o grupo de oração, por causa da década de 80 e começo da década de 90, que agora, recentemente, numa reunião de um conselho estadual, falou-se que o fundamento da renovação carismática é o grupo de oração. Ora, o grupo de oração não é o fundamento da renovação. O grupo de oração é um instrumento da renovação carismática para levar as pessoas à experiência do batismo no Espírito Santo, que é o conteúdo da renovação. É um instrumento labores. Que não pode ter um modelo. Que não pode ter um modelo, porque tem que ser adequado às necessidades de quem está no grupo. Quem que reza? O grupo, por isso chama um grupo de oração. É o grupo que reza, não é a pessoa que dirige o grupo que reza, é o grupo que tem que rezar. Porque se ele não reza, ele não se apropria da experiência do batismo do Espírito Santo. Porque eu não posso tomar água no seu lugar quando você está com sede. Você que tem que tomar água. Eu não posso beber por você. Então não é o sujeito que está no microfone que vai ser batizado por aquele que está na Assembleia. Aquele que está na Assembleia que tem que ser batizado. E só será batizado se ele for protagonista de sua experiência. E nós tiramos essa experiência do povo, nós passamos essa experiência para o ministério e para o microfone. O resultado disso, as pessoas não são batizadas no Espírito Santo. Primeiro porque não há um incentivo, não há um foco, não há um objetivo claro de levar as pessoas ao batismo no Espírito Santo. Segundo, que nós não permitimos que eles tenham essa experiência, porque nós centramos essa experiência naqueles que estão no microfone. Porque o modelo que nós temos é um modelo de Assembleia Presbiteral. E o resultado, nós temos carência de batismo no Espírito Santo, carência de experiência de Deus, carência dos carismas, carência de testemunhos de vida. Agora, Deus age? Age. Se falou pela burra de Balaão, se falou pela boca de Caifás, ele faz o que ele quiser. Né? Ele não depende de nós, graças a Deus, para que as coisas aconteçam. Mas que a nossa parte precisa ser repensada, precisa. Com certeza, com certeza. Olha, Tata, só comentar, né, que grupos de oração não é algo único e singular da renovação carismática. Não. Existem diversos grupos de oração. Vários, desde a reza das 7 das velhas, na igreja, que eu costumo ver as velhinhas que escrevem 7 horas da noite. São Pedro fundou grupos de oração. Grupos de oração. Uma metodologia que a renovação já conhecia e se utilizou. Os grupos domésticos, a própria Puebla, Medellín, que falam sobre as SEBs, pequenos grupos que se reúnem nas casas em torno da partilha da palavra, do pão da vida. São várias formas que a renovação carismática pode se utilizar. É claro, o fundamento da renovação, a base da renovação, não é o grupo de oração. O grupo de oração é uma metodologia. O conteúdo da renovação carismática é batismo no Espírito Santo. A base da renovação carismática é a experiência de Pentecostes. E o batismo no Espírito Santo e graça de Pentecostes. Grupo de oração são veículos, nos seus diversas formas,
Pequeno grupo, grande grupo, assembleia, diversas formas, conforme a necessidade, conforme aqueles que se reúnem. Grupos de novatos é um pouco mais querigmático, grupos de mais experiência é um grupo mais de louvor. Então, você tem que ter a sensibilidade de saber o que é aqueles que está procurando. Né? Você repetir um modelo o tempo inteiro e fazer o mesmo modelo para todas as situações, isso eu acho um risco para o próprio movimento. Então, nós temos que repensar também essa questão da metodologia do grupo de oração. Eu sou Renovação Carismática, eu participo de grupo de oração. Bom, qual grupo de oração? Que modelo de grupo de oração? Eu não participo de uma assembleia de grupo de oração. Eu participo de um pequeno grupo de oração que reúne às segundas-feiras. Nós somos um grupo de 15 pessoas que nós nos reunimos. Participo de um grupo de oração, mas não tem uma assembleia de oração. Então eu não participo de renovação, não participo de grupo de oração, não sou da renovação. Ora, eu acho muito temerário dizer isso. Né? Eu acho muito temerário. É a mesma coisa falar que o Padre Jonas, porque não participa de grupo de oração, ele não é da renovação carismática. Ou o Padre Eduardo. Ou qualquer um outro desses que tem por aí. Eu não acho que isso é muito temerário. Eu acho que a renovação carismática é mais do que grupo de oração. Bem mais. Eu acho que o fundamento da renovação carismática é a experiência de Pentecostes, como dizia Paul Cardés, a experiência concreta da graça de Pentecostes, na vida do indivíduo e da comunidade. Para mim, essa é a base da renovação. Esse é o conteúdo que nós devemos disponibilizar para a igreja, porque nós somos apóstolos do batismo no Espírito Santo. Nosso apostolado é Pentecostes, Dom Alberto Taveira. Eu acho que são coisas que nós temos que retomar. Acredito que para essa reflexão nós vamos encerrando por aqui, já na promessa de continuar, né, Tatá? A gente podia ir pegando vários outros temas, trabalhando esses outros temas, mas um fechamento, Tatá? Eu acho que nós estamos num bom caminho. Eu acho que, acho não, tenho certeza, todo movimento ele se insere num processo histórico. Né? A história é feita por nós que estamos protagonizando. A renovação carismática, com o movimento social, ela também tem a sua história. E eu penso que todas as pessoas que estão envolvidas na renovação carismática, em cada um dos seus momentos, 70, 80, 90, 2000, deram o que é de melhor. Eu não penso que ninguém, eu não vejo na renovação carismática pessoas de má índole ou de má intenção, de usar, instrumentalizar o movimento em benefício de alguma coisa, não vejo. Né? É um processo histórico, com erros e acertos, com idas e vindas. E a necessidade constante da renovação carismática refletir sobre si mesma e ter um senso crítico, né, para se abrir às novidades e aquilo que o Espírito Santo suscita no dia de hoje, no agora da renovação. A renovação presta um serviço extraordinário para a igreja. Os grupos de oração, independentemente do estado que eles se encontram, no estágio que eles se encontram, ainda continuam prestando e prestam um serviço inestimável à evangelização e à igreja. O querigma continua sendo o anúncio fundamental da igreja e deve ser pregado. Mas um querigma pregado no poder do Espírito a partir da experiência do batismo no Espírito Santo seria um pouco melhor, né, se fosse assim. Eu vejo que a renovação carismática tem feito o que o Espírito Santo tem sido fiel ao Espírito Santo. Nas suas idas e vindas, é o processo histórico que acontece. Maravilha. Nós ficamos por aqui, então. Deus nos abençoe e vamos até uma próxima. Até uma próxima.